Olá, bom, vamos continuar a sequência de questões. Então, olha só, a questão 30 é uma questão da EA. Ela fala assim, ó. As dimensões de um retângulo são numericamente iguais às coordenadas do vértice da parábola de equação y, que é igual a menos 4x² mais 12x menos 8. A área desse retângulo em unidade de área é... Bom, então olha só. A minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Minha primeira ideia. Achar o x do vértice. Aí lembrando que o x do vértice, ele é igual a menos b, né, dividido por 2a. Tá legal? Aí, nessa equação aqui, ó, o b é o valor que multiplica o x. Então, esse b aqui vale 12. Então, como é menos b, então fica menos 12. Aí, dividido por 2 vezes a. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso, é o menos 4. Então, esse a aqui a gente vai substituir por menos 4. Então, ficando x do vértice que é igual a menos 12 dividido por 2 vezes menos 4. Beleza? Aí, 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Então, x do vértice é igual a menos 12 dividido por menos 8. Menos 12 dividido por menos 8, repara que dá para simplificar isso daqui por menos 4. Menos 12 dividido por menos 4 vai dar 3. E menos 8 dividido por menos 4 vai dar 2. Então, o x do vértice é igual a 3 meios. Tá legal? Aí, a minha segunda ideia é o seguinte. Achar o y do vértice. Então, lembrando que eu vou voltar na lei de formação aqui, ó. Y que é igual a menos 4 vezes x ao quadrado mais 12 vezes x menos 8. O que acontece? Se eu pegar o x e substituir pelo x do vértice, a gente vai encontrar como imagem o y do vértice. Tá legal? Então, é isso que eu vou fazer. Então, o x eu vou substituir pelo valor que a gente encontrou do x do vértice, né? Então, fica assim, ó. Y do vértice que é igual a menos 4 vezes o x do vértice, aí x do vértice ao quadrado, mais 12 vezes o x do vértice, então fica 12 vezes 3 sobre 2, aí menos 8. Agora é só resolver para poder achar o y do vértice, tá legal? Então, resolvendo aqui a potência, ó. 3 elevado a 2 dá 9. 2 elevado a 2 dá 4. Então, y do vértice é igual a menos 4 vezes 9 sobre 4, mais 18. Por que 18? 12 vezes 3, isso dá 36. 36 dividido para 2 dá 18. E o menos 8 a gente repete, tá legal? Então, repare que aqui dá para simplificar, ó. Menos 4 dividido para 4 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 9 dá menos 9. E 18 com menos 8 vai dar 10. Então, o y do vértice é igual a menos 9 mais 10. Menos 9 mais 10 vai dar 1. Então, o y do vértice é igual a 1. Tá legal? Então, as coordenadas do vértice da parábola é o x do vértice com o y do vértice. Foi o que a gente achou. Então, achamos para o x do vértice 3 meios e para o y do vértice 1. Tá legal? Aí, ficando assim, ó. Terceira ideia. Achar a área do retângulo. Então, tá aqui, ó. Comprimento vai ser o x do vértice e a largura vai ser o y do vértice. Então, esse comprimento vale 3 meios e essa largura vale 1. A área do retângulo vai ser base vezes altura, né? Comprimento vezes largura. Então, fica 3 meios vezes 1. Beleza? Fazendo a multiplicação, isso vai dar 3 meios. Então, 3 meios é equivalente a 1,5. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Tá legal? Beleza? Vamos lá? Questão 31. Então, olha só. Na questão 31, ele fala assim, ó. Dada a função f de reais em reais, definida por f de x que é igual a menos x² mais 3x menos 2. É correto afirmar que... Bom, a gente fazendo f de x maior do que zero, beleza? Então, o f de x, ele é o menos x² mais 3x menos 2, tá legal? Então, eu vou fazer o estudo do sinal dessa desigualdade, beleza? Então, para isso, eu vou achar as raízes, né, dessa expressão aqui, ó, do menos x² mais 3x menos 2, beleza? Então, para achar a raiz, é igual a zero. Então, fica menos x² mais 3x menos 2, que é igual a zero, beleza? Aqui dá para fazer por soma em produto, tá legal? Então, a soma de dois valores, nesse caso aqui, tem que dar o b, né? E a multiplicação dos mesmos valores tem que dar o oposto do termo independente, sim? Lembrando que o a aqui é o menos 1, né? Tá? Então, esses valores são 1 e 2. Repara que 1 mais 2 vai dar 3 e 1 multiplicado por 2 dá 2. Então, fazendo o estudo do sinal,
o gráfico disso aqui vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Porque o A aqui, ó, ele é negativo, né? Tá legal? Então o gráfico tem uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, do menor que menos 1 vai ter imagem negativa, entre 1 e 2 vai ter imagem positiva e maior do que 2 vai ter imagem negativa, beleza? Como ele fala que essa expressão aqui, ó, ela tem que ser maior do que 0, então quais são os valores para x que tornam essa expressão aqui positiva? São os valores compreendidos entre 1 e 2, beleza? Então a solução aqui é a letra D, tá legal? Vamos lá, questão 32. Bom, na questão 32 ele fala assim, ó, para que a equação x² mais mx mais m² menos m menos 12 igual a 0 tenha uma raiz nula e outra positiva, o valor de m deve... Bom, então olha só, como ele fala que tem uma raiz nula, então o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa equação e vou substituir x por 0, que é uma raiz, tá legal? Substituindo x por 0, você tem que dar 0, né? Porque raiz é o valor que zera a expressão. Como uma raiz é 0, então o resultado dessa expressão é 0, tá legal? Então vamos lá, então a gente volta na lei de formação, que é x² mais mx mais m² menos m menos 12 igual a 0. Então onde tem x eu vou substituir por 0. Então aqui vai ficar ó, x², então fica 0², mais m vezes x, então mais m vezes 0. Aqui a gente repete, mais m² menos m menos 12 igual a 0, beleza? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai ficar apenas isso aqui, ó. Então fica m² menos m menos 12 igual a 0, beleza? Aqui dá para fazer por soma em produto. Então eu preciso da soma de dois valores, que deu o oposto do b, né? Tem que dar o oposto de menos 1. Então o oposto de menos 1 é 1. E da multiplicação dos mesmos valores que tu usou na soma, tem que dar o termo independente, tem que dar menos 12. Então esses valores são o menos 3 e o 4. Repara que menos 3 mais 4 dá 1, e menos 3 multiplicado por 4 dá menos 12, beleza? Então, m', que é a primeira raiz, vale menos 3, e m2', que é a segunda raiz, vale 4, beleza? Tranquilo? Agora eu tenho que fazer o seguinte, olha só. Para m igual a menos 3, então eu volto na lei de formação e substituo m por menos 3, tá legal? Tranquilo? Então isso fica x² mais, ó, m vezes x, então fica menos 3 vezes x, mais m², então mais menos 3², menos m, então menos 3, aí menos 12 igual a 0, tá legal? Resolvendo, isso vai ficar assim, ó, x², menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 elevado ao quadrado, dá 9. Esse menos vai trocar o sinal desse daqui, ó, então esse 3 que é negativo fica positivo, então mais 3. E menos 12 a gente repete, tá legal? Então x², aí menos 3x, agora somando aqui, ó, 9 com mais 3, isso dá 12. 12 com menos 12 dá 0, beleza? Então ficando x² menos 3x igual a 0, de boa? Então as raízes aqui, ó, uma raiz é 0 e a outra raiz é 3, tá legal? Tranquilo? Aí eu vou ter assim, ó, repara que para m igual a menos 3, temos como raízes x igual a 0 e x igual a 3, beleza? Tranquilo? Aí ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, tem uma raiz nula e outra raiz positiva. O valor de m deve... Bom, então o valor de m, o m tem que ser igual a menos 3. Tá legal? Repara que eu tenho aqui, ó, uma raiz nula e outra raiz positiva. Então a resposta correta aqui é a letra B. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, próxima questão. Questão 33. Na questão 33 ele fala assim, ó, um pelotão está formado de tal maneira que todas as N fileiras têm N soldados. 300 soldados se juntam a esse pelotão. E a nova formação tem o dobro de filas cada uma, porém com 10 soldados a menos. Quantas filas há na nova formação? Bom, a minha primeira ideia foi o seguinte, olha só. Total de soldados antes dos 300. Então, o total de soldados tem que ser N vezes N, né? Beleza? Então, o total fica N ao quadrado. Tá legal? Tranquilo? Aí, minha segunda ideia agora. Olha só. Entraram 300 soldados. Então, o novo total, ele fica assim, ó. Total que é igual a N ao quadrado mais 300. Sim? Tranquilo? Aí, como ele fala que a nova formação tem o dobro de filas. Então, o que era N passou a ser 2N, né?
E cada... Ó, quer ver? Ele fala assim, ó. Aqui, ó. Ó. 300 soldados se juntam a esse pelotão. E a nova formação tem o dobro de filas. Então tá aqui o dobro de filas. Cada uma, porém, com 10 soldados a menos. Então cada fila tem 10 soldados a menos. Então o que era N passa a ser N menos 10. Beleza? Aí isso daqui também é o total de soldados. Então esse total de soldados é igual a N ao quadrado mais 300. Tá legal? Agora é só resolver. Vamos lá. Ó, 2N vezes N vai dar 2N ao quadrado. 2N vezes menos 10 dá menos 20N. Pegar esse daqui que está positivo, vou jogar para o outro lado como negativo. Esse daqui positivo, vou jogar para o outro lado como negativo. Então fica 2N ao quadrado menos 20N. Aí menos N ao quadrado menos 300 igual a zero. Aqui dá para somar esses dois, ó. 2N ao quadrado com menos N ao quadrado, isso vai dar N ao quadrado. Tá legal? E aqui a gente repete. N ao quadrado menos 20N menos 300 igual a zero. Aqui dá para fazer a função do produto. Então eu preciso da adição de dois valores. Tem que dar o oposto do B, tem que dar 20. E a multiplicação desses mesmos valores tem que dar o termo independente, tem que dar menos 300. Então, esses valores são menos 10 e 30, né? Repare que menos 10 mais 30 dá 20. E menos 10 multiplicado por 30 dá menos 300. Tá legal? Então, uma raiz é menos 10 e a outra raiz é 30. Menos 10 não serve, né? Porque o número de soldados não pode ser negativo. O número de soldados tem que ser um número positivo. Então, N é igual a 30. Tá legal? Aí, terceira ideia. Quantas filas há na nova formação? Lembrando que a quantidade de filas da nova formação é 2 vezes N. Então, vai ficar 2 vezes 30, que vai dar 60. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Vamos lá. Questão 34. Bom, na questão 34 ele fala assim, ó. Um pedreiro verificou que para transportar 180 tijolos usando um carrinho de mão, levando sempre a mesma quantidade de tijolos, precisaria dar X viagens. Se ele levasse 3 tijolos a menos em cada viagem, precisaria fazer mais 2 viagens. A soma dos algarismos do número x é... Bom, então olha só, na minha primeira ideia eu botei assim, ó. Equação, quantidade, né? Quantidade de tijolos multiplicado pelo número de viagens, né? Beleza? Isso aqui é a quantidade que ele leva em uma viagem, aí multiplicado pelo total de viagens, que isso vai dar 180 tijolos. Beleza? Tranquilo? Aí botei assim, ó. Vamos isolar a quantidade que ele vai levar em uma viagem. Então, vem na equação, que é a quantidade que ele leva em uma viagem, multiplicado pelo número de viagens, sim? Aí isso é igual a 180. Então, essa quantidade é igual a 180 dividido para x. Beleza? Tranquilo? Aí depois, isso vai ficar assim, ó. Segunda ideia. Bom, a segunda equação é a seguinte. Quando ele fala assim, ó. Aqui, ó. Quando ele fala assim, ó. Um pedreiro verificou que para transportar 180 tijolos, usando um carrinho de mão, levando sempre a mesma quantidade de tijolos, precisaria dar X viagens. Se ele levasse 3 tijolos a menos em cada viagem, então aqui, ó. Então, a quantidade que ele leva em uma viagem, aí menos 3, porque ele vai levar 3 tijolos a menos, tá legal? Aí 3 tijolos a menos em cada viagem, precisaria fazer mais 2 viagens. Então, o número de viagens era x, como ele vai precisar fazer mais 2, então tem que ser x mais 2. Aí isso é igual a 180. Tá legal? Tranquilo? Aí o que acontece? Essa quantidade de viagem, de tijolos que ele leva em uma viagem, a gente já sabe que é 180 sobre x. Lembra? Então, substituindo, isso vai ficar 180 sobre x menos 3 vezes x mais 2, que é igual a 180. De boa? Então, isso fica 180 menos 3x sobre x, né? Aqui, ó. X vezes menos 3 dá menos 3x. Então, fica 180 menos 3x sobre x. Aí, vezes x mais 2, que é igual a 180. Tá legal? Tranquilo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva aqui termo a termo. Então, vai ficar 180 vezes x. 180x. 180 vezes mais 2. Então, fica mais 360. Sim? Menos 3x vezes x. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado. Menos 3x vezes mais 2. Então, fica menos 6x. Aí, isso tudo dividido por x, que é igual a 180.
pegar esse x aqui que está dividindo, ele vem para cá multiplicando, beleza? Então vai ficar 180x. Então fica assim, ó, aqui em cima a gente repete. Então fica 180x menos 3x ao quadrado mais 360 menos 6x, que é igual a 180x, beleza? Bom, esse 180x morre com esse daqui, ficando apenas isso daqui, ó, tá legal? Então fica menos 3x ao quadrado menos 6x mais 360, que é igual a zero. Repare que todos os termos têm múltiplo de 3, então para reduzir, eu vou dividir todos os termos por 3. Então vai ficar menos 3x ao quadrado dividido para 3, isso fica menos x ao quadrado, beleza? E aqui, ó, menos 6x dividido para 3 vai ficar menos 2x. 360 dividido para 3, isso vai dar 120. E 0 dividido para 3 dá 0. Tá legal? Tranquilo? Então, agora eu preciso achar o valor de x. Aqui dá para resolver por soma e produto, que é um pouquinho mais rápido do que Bhaskara, né? Repara que o valor que multiplica o x ao quadrado é negativo. Então fica assim, ó. A soma de dois valores tem que dar o valor de b, tem que dar menos 2. E a multiplicação desses mesmos valores tem que dar o oposto do termo independente. Tem que dar menos 120, tá legal? Esses valores são menos 12 e 10. Repare que menos 12 mais 10 dá menos 2. E menos 12 vezes 10 dá menos 120, beleza? Então x negativo não serve, né? Porque a quantidade de viagens não pode ser negativa, tem que ser positiva. Então o x tem que ser 10, beleza? E ele quer a soma desses algarismos. Então, a soma dos algarismos vai ficar 1 mais 0, que vai dar 1. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Tá legal? Próxima questão, vamos lá. É uma questão da ESA. Ele fala assim, ó. A equação x mais, aqui, ó, 3x mais 7, isso elevado a meio, que é igual a 1. Possui uma raiz, aí ele quer saber qual dessas alternativas é a alternativa correta, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui que está positivo e passar para o outro lado como negativo. Então, e esse daqui, essa potência aqui, eu vou transformar em radical. Então, fica assim, ó. Essa base elevada a meio. Então, fica a raiz quadrada de 3x mais 7. Aí, isso é igual a 1 menos x, beleza? Quero tirar esse radical. Repara que o índice aqui é 2. Então, para tirar esse radical, eu vou pegar esse membro e vou elevá-lo ao quadrado. Para manter a igualdade, também elevo outro membro ao quadrado. Tá legal? Então, fica a raiz quadrada de 3x mais 7 elevado ao quadrado igual a 1 menos x elevado ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Agora, repare que eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas o radicando. Ficando apenas 3x mais 7. Aqui é produto notável, né? O quadrado da diferença. Então, você vai ficar o quadrado do primeiro, aí que fica 1, aí menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então aqui vai ficar menos 2x, mais o quadrado do segundo, então mais x ao quadrado, beleza? Vou pegar esses dois termos e vou passar para o outro membro, aí troca de lado, troca de sinal. Então fica x ao quadrado, tá aqui, ó. Aí 3x positivo passa para o outro lado negativo, então menos 3x, aqui menos 2x, beleza? Aí mais 1, aí esse daqui, ó, 7 positivo, ele vem para o outro lado negativo, beleza? Então fica x ao quadrado, aqui dá para adicionar, menos 3x com menos 2x dá menos 5x. E mais 1 com menos 7, isso dá menos 6. Tá legal? Repara que aqui também dá para fazer por soma e produto, né? Então, a gente precisa da soma de dois valores, que tem que dar o oposto de b, e a multiplicação desses mesmos valores, que tem que dar o termo independente. Esses valores são 1 e 6. Repara que 1 adicionado a 6 dá 5, e 1 multiplicado por 6 dá menos 6. Tá legal? Então, x é igual a menos 1, e x é igual a 6. Ah, mas eu preciso testar para saber qual dessas alternativas é a alternativa correta, tá legal? Então, eu volto aqui na equação, tá legal? E substituo o x pelo que a gente achou. Então, substituindo o x por menos 1. Então, aqui, ó, x mais, ó. Então, fica menos 1 mais. Aqui é a raiz quadrada de 3x mais 7. Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes menos 1 mais 7. Aí, isso é igual a 1. Aqui é igual a 1. Então, aqui, menos 1 mais. Aqui, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, fica menos 3 mais 7. Raiz quadrada de menos 3 mais 7, que é igual a 1. Aqui vai dar 4. A raiz quadrada de 4 vale 2. Então, fica menos 1 mais 2, que é igual a 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, 1 é igual a 1. Opa, aqui beleza. Aqui tá certinho. Não preciso nem testar o outro, porque o outro vai dar errado, né? Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Beleza? Ele possui uma raiz negativa. Tá legal? Tranquilo? Beleza.
Aí vamos lá, olha só. Próxima questão, questão 36. Bom, na questão 36 ele fala assim, ó. Para que a função f de x, que é igual a k menos 4, aí vezes x ao quadrado, mais k vezes x, aí menos k menos 2, seja quadrática, deve-se ter k diferente de. Bom, para que seja uma função quadrática, eu tenho que ter um termo onde a parte literal está elevada ao quadrado. E esse coeficiente, ele não pode ser zero, né? Porque se ele for zero, ele vai zerar esse termo que tem a parte literal elevada ao quadrado, beleza? Então, olha só, o termo que tem a parte literal elevada ao quadrado é esse termo aqui, ó. Aí, esse coeficiente aqui, ó, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, tá legal? Então, o k menos 4 tem que ser diferente de zero. Bom, isolando o k, menos 4. O 4 está desse lado como negativo, ele passa para o outro lado como positivo. Então, k tem que ser diferente de menos 4. Então, a resposta aqui é a letra D, beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão 37. Na questão 37 ele fala assim, ó. Se f de x é igual a mx ao quadrado mais 2m menos 1 vezes x mais m menos 2 possui um zero real duplo. Então, o valor de m é... Bom, se ele possui um zero real duplo, isso significa que o delta é igual a zero, tá legal? Então, a gente vai fazer delta igual a zero. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a, beleza? Aí isso é igual a zero. Bom, o b é o valor que multiplica o x. Quem está multiplicando o x é isso daqui, ó. Então, fica 2m menos 1 elevado ao quadrado, beleza? Aí, menos 4 vezes o a. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso, quem está multiplicando o x ao quadrado é o m. Então, menos 4 vezes a. Então, menos 4 vezes m. Vezes o c. O c é o termo independente. Nesse caso, o termo independente é o m menos 2. Então, vezes o c, que é isso aqui, ó. M menos 2. Tá legal? Não esquecendo dos parênteses, né? Então, aqui é produto notável. Vai ficar... Aqui é o quadrado da diferença, né? Então, o quadrado do primeiro fica 4m ao quadrado. Aí... menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então fica menos 4m, mais o quadrado do segundo, então mais 1. Agora aqui aplica a distributiva. Aqui vai ficar menos 4m vezes m, dá menos 4m ao quadrado. Menos 4m vezes menos 2, então você vai dar mais 8m, aí igual a zero. Morre esse com esse, beleza? Somando aqui, ó, menos 4m mais 8m, isso dá 4m positivo. E mais 1, mais 1. Agora, esse 1 positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. E esse daqui está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, m é igual a menos 1/4. Então, a resposta correta é a letra A. Tá legal? Próxima questão, questão 36. Vamos lá, olha só. Na questão 36, ele fala assim, ó. A potência elétrica P, lançada num circuito por um gerador, é expressa por P, que é igual a 10I menos 5 vezes I ao quadrado, onde I é a intensidade da corrente elétrica. Para que se possa obter a potência máxima do gerador, a intensidade da corrente elétrica deve ser, na unidade de sistema, né, internacional de medidas, igual a... Bom, vamos lá, então olha só. A minha primeira ideia eu botei assim, ó. Para se obter a potência máxima, basta achar o I do vértice, beleza? Tranquilo? Então, raciocina comigo, olha só. A potência é definida por essa lei de formação. Potência que é igual a menos 5i ao quadrado mais 10i, beleza? Lembrando que aqui está o quadrado, né? Deixa eu botar aqui, ao quadrado, tá legal? Então, vamos lá. Então, eu vou achar o x do vértice, mas nesse caso é o I do vértice, beleza? Então, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Legal? Aí o b vale 10 e o a vale menos 5. Substituindo, então vai ficar menos b. Então fica menos 10 dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 5. Tá legal? 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Então fica menos 10 dividido por menos 10. Vai dar 1. Então a resposta correta aqui é a letra C. 1. Tá legal? Penúltima questão. Questão 39. Ele fala assim, ó. A função f de x que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, cuja soma das raízes é 2, é representada geograficamente por uma parábola com concavidade voltada para cima e que passa pelo ponto 0 e menos 1. Sobre os sinais
A, B e C, é correto afirmar que... Bom, vamos lá, olha só. Ele fala, cuja soma das raízes é 2. Então aqui, ó, x1 mais x2 é igual a 2. O que seria a soma das raízes? Numa equação do segundo grau. É menos b sobre c. Tá legal? Tranquilo? Então, fazendo menos b sobre c, isso é igual a 2, repara que esse b aqui, ó, ele tem que ser positivo, né? Porque está sendo um valor positivo dividido por um valor positivo, isso vai dar positivo. Beleza? Tranquilo? Então, tanto B quanto C tem que ser maior do que zero. Então, a multiplicação desses dois valores vai ser maior do que zero. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Legal? Vamos à questão 40. Bom, olha só. Na questão 40, ela fala assim, ó. Vem comigo. Ele fala, para que a função quadrática y, que é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais m menos 2, admita o valor máximo é igual a menos 3 quartos. O valor de m deve ser. Então, vamos lá, olha só. Primeira ideia, botei assim, ó. Bom, como ele fala que admite o valor máximo igual a menos 3 quartos, então isso é o y do vértice. Então, o y do vértice tem que ser igual a menos 3 quartos. Tá legal? O que é o y do vértice? É menos delta dividido por 4a. Então, menos delta dividido por 4a é igual a menos 3 quartos. Beleza? Aí, o que é o delta? O delta ele vai ser o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, fica aqui, ó, b ao quadrado, aí menos 4 vezes o a vezes o c. Beleza? Aí, isso é dividido por 4 vezes o a. Aí, isso é igual a menos 3 quartos. Beleza? Resolvendo aqui dentro, 3 elevado ao quadrado dá 9. Aqui, ó, menos 4 multiplicado por menos 1 vai dar 4. 4 vezes m dá 4m. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, fica isso aqui dividido por menos 4, né? Porque 4 vezes menos 1 dá menos 4. Beleza? A igual a menos 3 sobre 4. Eu vou pegar esse daqui que está dividindo e vou jogar para cá multiplicando. Então, resolvendo aqui, ó, 9 com menos 8 vai dar 1. Então, fica 1 mais 4. Isso multiplicado por menos 1, né? É igual a 12 dividido para 4, né? Porque menos 4 vezes menos 3 vai dar 12. 12 dividido para 4 dá 3. Esse sinal de menos vai trocar o sinal desses dois. Então, fica menos 1 com menos 4m igual a 3. Tá legal? Agora, eu vou pegar esse daqui que está negativo desse lado, ele vem para cá como positivo. Então, fica assim, ó. Menos 4m que é igual a 3 mais 1. 3 mais 1 vai dar 4. Então, menos 4m é igual a 4. Tá multiplicando, vai para lá dividindo. M é igual a 4 dividido por menos 4. 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1. Então, beleza. Então, tá aí. A resposta correta é a letra C. Valeu, galera. Um abraço.